Hoje quero contar a você a história de Aurélio Ramírez, um camponês simples nascido nas montanhas de Antioquia. Este homem de 52 anos, de aparência humilde, conseguiu tirar nada menos que 25 milhões de dólares do temido Pablo Escobar, utilizando apenas uma carroça de madeira. No entanto, o que aconteceu depois marcaria um antes e um depois no rumo do narcotráfico na Colômbia. Se esta história lhe parece impactante, convido você a me ajudar a alcançar 650 gostei neste vídeo. O sol da manhã mal despontava entre as montanhas de Antioquia quando Aurélio abriu os olhos ao escutar o canto dos galos no pátio de sua modesta fazenda. Era 15 de março de 1987. Como vinha fazendo nos últimos 35 anos, levantava-se antes do amanhecer para se dedicar às tarefas da terra herdada de seu pai. Aurélio era um homem de corpo forte, marcado por décadas de trabalho sob o ardente sol dos trópicos. Suas mãos ásperas, tão rugosas quanto a casca de uma árvore, falavam de uma vida inteira dedicada ao campo. Aos 52 anos havia presenciado a passagem de diferentes governos, sobrevivido à violência política dos anos 50 e agora enfrentava uma nova realidade que transformará drasticamente as paisagens da Colômbia que tanto amava. Sua pequena fazenda de 5 hectares se estendia por uma encosta, a 2 horas a cavalo do povoado mais próximo, San Rafael de Los Cedros. Ali plantava café, banana da terra e mandioca, cultivos que vendia no mercado local para sustentar sua família. Sua esposa, Esperança, havia falecido 3 anos antes, vítima de uma estranha doença que os médicos do povoado jamais conseguiram diagnosticar. Desde então, Aurélio vivia acompanhado apenas por suas lembranças, em algumas ocasiões, pelas visitas de seu irmão mais novo, Jacinto, que trabalhava como diarista em uma fazenda próxima. Enquanto preparava o café da manhã em sua rústica cozinha de lenha, ouviu um ruído inconfundível, helicóptero sobrevoando a região. Já conhecia bem aquele som e o temia, porque sempre significava a mesma coisa, operações antidrogas. E onde havia operações, havia violência. A região em que Aurélio crescerá havia mudado por completo devido à influência do cartel de Medellín. Aquelas montanhas, antes habitadas por camponeses trabalhadores, agora abrigavam laboratórios clandestinos, pistas improvisadas, acampamentos de homens armados sob as ordens de Pablo Escobar Gaviria, o patrão, como todo o país o conhecia. Aurélio tinha visto seus vizinhos cederem um a um as promessas de riqueza do cartel. Alguns venderam suas terras por valores que nunca haviam sonhado. Outros permitiram que suas fazendas se transformassem em corredores para o transporte de drogas, em troca de pagamentos que superavam em muito o que teriam conseguido em anos de trabalho duro no campo. Mas ele se mantivera firme. Cada vez que os enviados do cartel apareciam com suas ofertas tentadoras, respondia sempre com a mesma frase: "Esta terra foi suada pelo meu pai, e eu a trabalharei até o último dia da minha vida." Essa postura não passou despercebida, mas até então havia conseguido conservar sua independência, ainda que vivesse sob a constante ameaça da violência que dominava aquela época. A Colômbia do final dos anos 80 estava profundamente ferida. O narcotráfico havia se infiltrado em todos os cantos da sociedade, desde as altas esferas do poder até as zonas rurais mais afastadas. Escobar não era visto apenas como um narcotraficante, mas como uma espécie de senhor feudal moderno, respaldado por um exército de sicários com um poder econômico que competia diretamente com o do Estado. Aurélio terminou seu café da manhã de arepa, ovos mexidos e café forte, e seguiu para o estábulo, onde o esperava seu cavalo, um robusto exemplar castanho que havia nomeado Esperança, em memória de sua falecida esposa. Enquanto selava, não pôde evitar refletir sobre tudo que havia mudado em sua terra. Recordava os anos de juventude, quando as preocupações dos camponeses se limitavam às secas, às pragas nas plantações ou às variações de preços no mercado. Agora, além desses velhos problemas, precisavam suportar a presença de homens armados, o recrutamento forçado de jovens e a violência desmedida que já havia tirado a vida de tantos inocentes. O povoado de San Rafael de Los Cedros, que em outros tempos fora um lugar pacífico onde todos se conheciam e as portas ficavam abertas durante o dia, havia se convertido em um lugar marcado pelo medo. Os comerciantes fechavam cedo, as famílias evitavam sair à noite e era comum ouvir falar de pessoas que desapareciam sem deixar rastro. Montado em seu cavalo, Aurélio iniciou sua ronda matutina pela fazenda. Seus cafezais se estendiam pela encosta, beneficiando-se do clima e da altitude que resultavam em um dos melhores grãos da região.
Enquanto inspecionava as plantas, sua mente se enchia de lembranças de tempos mais felizes, as festas do povoado na época da colheita, quando todos se reuniam para celebrar, as serenatas que dedicava à esperança em sua juventude e o sorriso radiante com que ela o recebia na janela, as missas dominicais do Padre Miguel, com a igreja cheia de famílias e crianças correndo pelos corredores sem que ninguém se incomodasse. Tudo isso havia ficado no passado. O Padre Miguel havia sido ameaçado e transferido para outra paróquia depois de condenar a violência desde o púlpito. Muitas famílias emigraram para as cidades em busca de segurança e os jovens que ficaram terminaram, em sua maioria, engrossando as fileiras dos grupos armados. Em meio ao seu percurso, Aurélio percebeu algo estranho no caminho que conectava sua fazenda à estrada principal. Eram marcas de pneus frescas, profundas demais para corresponder a veículos comuns que de vez em quando passavam por ali. Seu instinto, aguçado por anos de observar cada detalhe da natureza, advertiu de que algo grande havia acontecido durante a noite. Seguiu o rastro com o olhar até onde desaparecia em uma curva. A curiosidade, misturada com uma crescente sensação de apreensão, o impulsionou a investigar. Desceu do cavalo e começou a seguir as marcas a pé, observando cada detalhe no terreno. Eram rastros largos e pesados, próprios de um veículo grande. Também havia marcas de botas, várias pessoas haviam passado por ali carregando algo pesado. O rastro conduziu até uma clareira no bosque que conhecia desde a infância, onde costumava brincar com seu irmão. Ali, o que encontrou deixou gelado. No centro do lugar havia 3 caminhonetes Toyota Land Cruiser, os veículos preferidos dos homens do cartel. Estavam camufladas com galhos e lonas, mas era evidente que haviam sido ocultadas às pressas. Ao redor havia restos de cigarros, latas vazias e restos de comida. Aurélio se aproximou com o máximo cuidado, com o coração batendo tão forte em seu peito e parecia denunciá-lo. Ele sabia que estava arriscando a própria vida, mas a curiosidade o dominou. Aproximou-se de uma das caminhonetes e olhou para o interior. O que viu deixou sem palavras. A caminhonete estava repleta de malas de couro preto, cuidadosamente empilhadas. Algumas estavam entreabertas e deixavam escapar o brilho verde de cédulas de dólares americanos. Não eram poucas malas nem poucos maços, era uma fortuna. Muito mais dinheiro do que Aurélio jamais havia sonhado ver em toda a sua vida. Rapidamente, inspecionou as outras 2 caminhonetes. Todas continham o mesmo. Sua mente de camponês, acostumada a calcular colheitas e lucros, tentou dimensionar o que tinha diante de seus olhos. Não podia fazer um cálculo preciso, mas tinha certeza de que se tratava de milhões de dólares. A magnitude daquilo que havia encontrado começou a emergir em sua mente. Aquele dinheiro pertencia ao cartel, muito provavelmente fruto de alguma operação de grande envergadura. As caminhonetes haviam sido deixadas ali temporariamente, talvez porque seus ocupantes perceberam algum perigo ou simplesmente porque aquele lugar fazia parte de sua rota de passagem. Aurélio sabia que o prudente era afastar-se imediatamente. Qualquer pessoa sensata teria montado em seu cavalo e voltado à fazenda fingindo não ter visto nada. No entanto, enquanto se distanciava do clareira, uma ideia ia tomando forma em sua cabeça. Durante anos ele havia observado como o cartel de Pablo Escobar havia acabado com a calma de seu território. Vira jovens inocentes se transformarem em sicários, famílias inteiras abandonarem suas casas aterrorizadas, e como a violência havia penetrado todos os aspectos da vida rural. Presenciara o desmoronar daquele mundo simples e honesto que seu pai lhe deixara, soterrado pelo peso do narcotráfico. E agora, por uma caprichosa coincidência do destino, tinha diante de si a possibilidade de desferir um golpe real naquela organização. Não um gesto simbólico, mas um dano econômico que realmente lhes doesse. A ideia parecia completamente absurda quando pensava nela friamente. Aurélio era um camponês de 52 anos, armado apenas com seu facão de trabalho, com seu único aliado sendo o irmão Jacinto, e com recursos limitados, sua pequena fazenda e seu cavalo. Enfrentar o cartel de Medellín era quase uma sentença de morte certa. Ainda assim, enquanto voltava para casa, a ideia não o deixava. A cada passo a determinação crescia. Já havia perdido demais por causa da violência ligada ao tráfico de drogas. Perderá a esposa, que faleceu sem ter recebido o tratamento adequado porque os hospitais haviam se tornado zonas de combate.
Perderá a tranquilidade de seus anos de retiro, que agora se passavam sob a sombra permanente do perigo. Talvez chegará a hora de o cartel também sentir uma perda. Ao chegar à sua pequena casa de baiareque e telhas, Aurélio desmontou e sentou-se no alpendre de onde vigiava seu terreno. Ali, refletiu seriamente sobre a oportunidade que aparecerá. Conhecia a região como a palma da mão. Nascerá e crescerá naquelas veredas, percorrera cada trilha, cada córrego, cada colina. Sabia por onde podia transitar sem ser visto e conhecia atalhos que sequer apareciam nos mapas oficiais. Se alguém podia mover-se sem ser detectado por aquelas montanhas, esse alguém era ele. Além disso, possuía uma vantagem que nenhum dos sicários tinha. Era praticamente invisível. Era apenas mais um camponês entre milhares nas montanhas de Antioquia. Ninguém pensaria nele como uma ameaça. Para os homens do cartel, era simplesmente parte da paisagem rural, tão inofensivo quanto as vacas ou os pássaros. A dúvida que o consumia era se teria a coragem necessária para realizar algo tão arriscado. Sonhar em roubar o cartel era uma coisa, executar um plano assim era algo completamente diferente. Quando o sol começou a se pôr no oeste, Aurélio tomou uma decisão. Naquela mesma noite, aproveitando a escuridão, regressaria à clareira. Se as caminhonetes ainda estivessem lá e a oportunidade persistisse, carregaria todo o dinheiro que conseguisse e desapareceria para sempre. Não se tratava apenas de dinheiro. Era uma questão de dignidade e justiça, de recuperar algo da honra que o narcotráfico havia roubado de sua terra e de seu povo. Aurélio Ramírez, o lavrador que havia passado a vida cultivando café nas montanhas de Antioquia, estava prestes a se tornar o homem que tiraria 25 milhões de dólares de Pablo Escobar. A sombra do patrão cobria toda a Colômbia, mas naquela noite um humilde camponês se preparava para desafiá-la com nada além de coragem e uma velha carroça de madeira. A escuridão desceu sobre as montanhas de Antioquia como um manto denso e protetor. Aurélio esperou até as 2 da madrugada, quando até mesmo seus noturnos do campo haviam se silenciado, para colocar em marcha a operação mais perigosa de sua vida. A lua nova favorecia seu plano. Apenas uma tímida luz das estrelas delineava os caminhos que ele conhecia de memória. Com movimentos silenciosos precisos, forjados por décadas de madrugadas, Aurélio preparou sua antiga carroça. Era a mesma que seu pai havia construído 30 anos antes, talhada em cedro da região e reforçada com ferro forjado pelo ferreiro do povoado. As rodas, embora gastas, ainda giravam com suavidade graças aos eixos bem lubrificados. Prendeu a carroça em esperança, sua égua castanha, e acariciou seu pescoço com a mão, como quem saúda um companheiro de tantas jornadas. O animal, habituado a trabalhar até mesmo em noites de colheita, não ofereceu resistência. Aurélio havia enrolado as ferraduras com panos grossos para atenuar o som dos cascos sobre as pernas. Antes de partir, passou pelo pequeno altar que havia erguido memória de sua esposa. Ali, à fraca luz de uma vela, ajoelhou-se e murmurou uma oração aprendida com sua mãe. Senhor, protege meus passos nesta noite escura. E se minha hora chegar, que seja com honra e dignidade. Levantou-se, apagou a vela e seguiu em direção à clareira onde havia descoberto as caminhonetes. O caminho, imperceptível para olhos inexperientes, serpenteava entre cafezais e plantações de banana da terra. Aurélio conhecia cada pedra, cada curva do terreno. Já havia percorrido aquele trajeto milhares de vezes, de dia e de noite, em todas as estações. O silêncio da madrugada era quase absoluto, rompido apenas pelo estalar ocasional de galhos sob as rodas, pelo leve relincho de esperança, quando algum som estranho a inquietava. Com todos os sentidos em alerta, consciente de que um erro poderia custar-lhe a vida, Aurélio se aproximou da clareira. Então começou a ouvir vozes ao longe. Parou, amarrou as rédeas da carroça a uma árvore e avançou a pé para avaliar a situação. Seu coração disparou ao perceber homens armados vigiando as caminhonetes. Do refúgio de uns arbustos pôde ver a cena. 3 homens guardavam os veículos. Um dormia encostado em uma árvore com um fuzil AK-47 sobre as pernas. Os outros 2 conversavam em voz baixa enquanto fumavam, apoiando suas armas contra as carrocerias. A presença de guardas complicava tudo, mas Aurélio não havia chegado até ali para desistir. Permaneceu escondido por mais de 1 hora, estudando os movimentos e os hábitos dos vigilantes, esperando o momento certo. Perto das 4 da madrugada, notou que a atenção dos guardas começava a enfraquecer. O cansaço pesava.
Um deles cochilava, outro se afastava de vez em quando para caminhar ou aliviar-se, e o terceiro seguia adormecido junto à árvore. Então viu algo que mudaria seus planos. A caminhonete mais afastada estava com a porta traseira entreaberta. De seu esconderijo, conseguiu perceber que várias malas haviam sido descarregadas empilhadas sob uma lona a uns 10 metros do veículo. A oportunidade surgiu quando o guarda mais ativo se afastou em direção a uma pequena quebrada. O que bocejava havia cedido ao sono e o terceiro continuava profundamente adormecido. Durante alguns minutos, as malas ficaram sem vigilância. Aurélio voltou cautelosamente à sua carroça. Com movimentos lentos, conduziu-a por um atalho que contornava a clareira, mantendo-se sempre na sombra da mata. Quando chegou o mais próximo possível das malas, parou a carroça e amarrou firmemente as rédeas. O que se seguiu foram os 15 minutos mais longos de sua vida. Rastejando como um animal noturno, deslizou-se entre a vegetação até alcançar as malas. Uma a uma, foi transportando-as até a carroça, detendo-se de vez em quando para escutar se algum ruído denunciava que havia sido descoberto. As malas pesavam mais do que havia imaginado. Cada uma rondava, no mínimo, 20 quilos, estavam cheias até a borda de cédulas de diversas denominações. Enquanto carregava, percebeu que não havia apenas dólares, mas também pesos colombianos e até o que pareciam ser marcos alemães. Quando colocou a 10ª mala, percebeu que a carroça estava chegando ao limite. A velha estrutura de madeira rangia sob o peso e Esperança mostrava sinais de cansaço pelo esforço extra. Nesse instante, ouviu o passo se aproximando. O guarda que havia ido à quebrada estava retornando. Aurélio se encolheu junto à carroça, prendeu a respiração, enquanto o homem passava a menos de 5 metros de seu esconderijo. Sentiu o coração batendo tão forte que temeu ser denunciado. O guarda parou bem em frente ao local onde Aurélio se ocultava. Durante segundos que pareceram uma eternidade, o homem permaneceu imóvel, como se pressentisse algo estranho. Aurélio ouviu sua respiração e os leves sons metálicos das armas. Finalmente o guarda seguiu seu caminho em direção ao acampamento. Esperou vários minutos antes de se mexer. Quando o perigo pareceu ter passado, verificou rapidamente as malas que estavam sob a lona. Conseguirá levar 10 das 23 que tinha visto no início. Seu instinto dizia para se contentar e ir embora, mas a mistura de ganância e desejo de revanche o impulsionou a tentar mais 2. Selecionou as 2 menores que encontrou e as acrescentou com extremo cuidado à sua carga. A carroça ficou lotada e Esperança teria que suportar um esforço tremendo para carregar aquele peso pelos trilhos da montanha. O retorno foi um pesadelo de tensão e esforço físico. A carroça sobrecarregada avançava lentamente pelas estradas irregulares. Cada rende da madeira, cada relinche do cavalo, aos olhos de Aurélio soava como um alarme que poderia alertar os homens do cartel. Em várias ocasiões foi obrigado a parar para redistribuir a carga que ameaçava tombar nas curvas mais fechadas. Suas mãos, habituadas ao trabalho duro, começaram a sangrar pela fricção das cordas com que prendia as malas. Quando finalmente chegou à sua fazenda, o céu do leste começava a tingir-se com os primeiros tons dourados do amanhecer. Aurélio conduziu a carroça até um galpão onde guardava ferramentas agrícolas, um lugar onde ninguém pensaria em procurar. Desamarrou e ocultou as 12 malas uma a uma, cobrindo-as com sacos de café vazios e utensílios velhos. Só quando a última mala ficou completamente escondida permitiu-se sentar e assimilar o ocorrido. Havia roubado uma fortuna do cartel de Pablo Escobar. Segundo seus cálculos aproximados, tratava-se de vários milhões de dólares. Mais dinheiro do que ele, ou todas as famílias da região juntas, tinham visto na vida. Enquanto desinstalava a esperança e lhe dava água fresca, a realidade de sua façanha produziu-lhe uma mistura de euforia e pavor. Conseguirá o impossível: enganar os homens mais perigosos do país, cobrar uma vingança pessoal contra a organização que arruinara sua terra. Mas também entendia com clareza que sua vida como a conhecia havia terminado. Em questão de horas, talvez minutos, os homens do cartel descobririam o roubo. Desencadear-se-ia a caçada humana mais brutal que aquelas montanhas haviam visto. Pablo Escobar não era homem de perdoar, muito menos uma ofensa de tamanha magnitude. Mobilizaria centenas de sicários, ofereceria recompensas milionárias e torturaria e mataria qualquer um que soubesse algo.
Aurélio voltou para casa, preparou o café em sua velha greca de alumínio e sentou-se na varanda para contemplar pela última vez o amanhecer sobre sua fazenda. Sabia que talvez fosse a última vez que veria aquela paisagem que fora sua vida, a última vez que acordaria na casa que havia erguido com as próprias mãos. Enquanto bebia o café, começou a traçar seus próximos passos. Deveria desaparecer e fazê-lo de forma tão eficaz que nem mesmo o temido cartel pudesse encontrá-lo. Mas antes de partir fechou uma tarefa, foi ao galpão e abriu uma das malas. O que encontrou deixou sem fôlego. Havia maços e mais maços de notas de $100, ordenados em pacotes perfeitamente alinhados. Pegou um, desamarrou e contou o conteúdo. Cada pacote tinha exatamente $10.000 em notas. Rapidamente fez um cálculo aproximado do total contido nas 12 malas. A cifra que lhe saiu deu-lhe vertigem. Aurélio tinha cerca de $25 milhões guardados em seu galpão. Eram 25 milhões pertencentes ao homem mais temido da Colômbia, uma quantia que agora o transformava automaticamente no alvo número 1 do país. Fechou a mala, saiu do galpão e fixou o olhar no horizonte, onde o sol já se erguia com força. O tempo jogava contra ele. Dispunha de apenas algumas horas antes que descobrissem o roubo. Algumas poucas horas para planejar e executar sua fuga com absoluta precisão. Era um camponês de 52 anos, sem estudos formais, sem contatos no mundo do crime, sem experiência em fugir ou viver escondido. No entanto, possuía algo que os chefes e pistoleiros do cartel jamais poderiam ter, um conhecimento profundo e íntimo daquelas montanhas. Já havia demonstrado que a astúcia de um homem do campo podia se impor sobre a brutalidade da cidade. A perseguição estava prestes a começar, mas Aurélio Ramírez já tinha traçado um plano para desaparecer como se nunca tivesse existido. O camponês que dedicou toda a sua vida a cultivar café estava prestes a plantar uma nova semente, a de uma lenda que ficaria gravada na história do narcotráfico colombiano. A sombra do patrão cobria toda a nação, mas naquela manhã um humilde homem do campo havia conseguido arrancar um fragmento dessa escuridão. Restava apenas garantir que essa sombra nunca conseguisse alcançá-lo. Queridos amigos, se a coragem de Aurélio e sua surpreendente estratégia para desafiar o cartel mais poderoso da Colômbia os mantém atentos, pedimos com carinho que se inscrevam em nosso canal. Ao fazê-lo, vocês se unem a esta comunidade que nos permite continuar compartilhando relatos fascinantes que marcaram a memória do nosso continente. Seu apoio é vital, pois nos dá a possibilidade de investigar e narrar com detalhes cada uma dessas incríveis histórias humanas. Se gostam de descobrir como um simples camponês ousou desafiar o império de Pablo Escobar, não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Agora, será que Aurélio conseguirá escapar da fúria do cartel? Como poderá desaparecer com $25 milhões sem deixar rastro algum? O sol já estava no ponto mais alto quando os primeiros helicópteros começaram a sobrevoar a região. Do alpendre de sua casa, Aurélio observou as aeronaves militares cortando o céu em formações que jamais tinha visto. Não eram simples voos rotineiros de vigilância, aqueles que já havia aprendido a identificar. Essas máquinas se deslocavam baixo, seguindo trajetórias meticulosas de busca, como cães de caça rastreando sua presa. O roubo havia vindo à tona. Aurélio fechou os olhos e encheu os pulmões com o que talvez fosse a última lufada de ar de sua vida cotidiana. O aroma do café recém-florido, o cheiro da terra úmida após a chuva da manhã, o perfume das laranjeiras que havia plantado em homenagem à sua esposa. Sabia que em poucas horas tudo aquilo não passaria de uma lembrança. Entrou em sua casa e começou a executar o plano que vinha tecendo desde o amanhecer. Primeiro, trocou de roupa, guardou cuidadosamente a camisa e a calça que usará na noite do roubo e vestiu-se com suas peças mais simples, uma calça de brinja gasta, uma camisa de algodão remendada e umas velhas alpargatas. Debaixo de sua cama, em uma caixa de madeira, guardava o mais importante, sua cédula, o testamento de seu pai onde herdava a fazenda e uma fotografia de seu casamento com Esperança. O resto ficaria para trás. Em seguida, vinha o essencial para sobreviver. Aurélio entendia a lógica do cartel. Passará anos observando seus métodos, como pensavam, como rastreavam, como castigavam. Sabia que a primeira medida seria interrogar os camponeses da região, até mesmo torturá-los para arrancar informações. Mas também sabia que jamais considerariam um camponês solitário como ele uma verdadeira ameaça. Foi até o galpão onde estavam as malas.
O peso total era impossível de carregar em uma só viagem, o que o obrigava a planejar múltiplos traslados. Contudo, antes de mover o dinheiro, precisava preparar o veículo que o tiraria dali, sua velha carroça de madeira. Durante 2 longas horas, Aurélio transformou completamente aquela carroça. Usando tábuas que havia guardado para reparos, construiu um fundo falso com capacidade para esconder 8 das 12 malas. As 4 restantes teriam que ficar ocultas temporariamente em sua fazenda, até que pudesse voltar para buscá-las. Enquanto trabalhava, o rugido dos motores na estrada principal acelerava seu pulso, embora nenhum veículo tivesse se desviado em direção à sua propriedade. Sabia que era apenas questão de tempo. Concluídas as modificações, iniciou a operação mais arriscada: transferir, uma a uma, as malas para o compartimento secreto. Colocou as 8 maiores no fundo falso, equilibrando o peso para que a carroça não parecesse sobrecarregada. As 4 restantes ele escondeu em lugares distintos, 2 enterradas no cafezal, com marcas secretas para localizá-las depois, uma oculta entre as telhas da cozinha e outra, envolta em plástico, submersa no poço que ele próprio havia construído anos atrás. Com o dinheiro assegurado, Aurélio foi ao estábulo buscar a Esperança. O cavalo, como se pressentisse a gravidade do momento, estava inquieto. Aurélio o acalmou com carícias e palavras suaves enquanto selava. Velho amigo, sussurrou-lhe ao ouvido, hoje empreendemos a viagem mais importante de nossas vidas. Mas antes de partir, precisava cumprir um último ato. Caminhou até o canto onde descansavam os restos de sua esposa. Ali, sob uma simples cruz de madeira talhada por suas próprias mãos, rodeada de flores silvestres, ajoelhou-se como fazia todos os domingos havia 3 anos. O barulho do mercado os envolveu de imediato. Pregões dos vendedores, o relinchar das mulas, crianças correndo entre as barracas e o inconfundível cheiro de frutas maduras misturado ao suor e ao pó levantado por tantos passos. Rigoberto estacionou sua carroça ao lado de um grupo de camponeses que descarregavam mandioca e espigas de milho. Aurélio o imitou, tentando não chamar a atenção. O compartimento secreto com o dinheiro estava bem escondido, mas toda vez que via algum estranho se aproximar demais de sua carroça, um nó apertava seu estômago. Daqui em diante, compadre, cada um segue seu caminho, disse Aurélio em voz baixa, com um gesto de gratidão nos olhos. Não sei como lhe pagar por tudo isso. Rigoberto deu-lhe um tapinha no ombro. Apenas se cuide. E lembre-se de que a amizade também se paga com silêncio. Aurélio assentiu. Sabia que seu amigo não faria perguntas e que esse silêncio valia mais que ouro. Com calma aparente, entrou no meio da multidão do mercado, misturando-se com os camponeses que anunciavam seus produtos. Havia planejado se refugiar alguns dias em La Dourada antes de seguir para o Madalena Médio, onde talvez pudesse conseguir um transporte discreto para outra região. Mas não havia contado com a rapidez com que os rumores corriam pelos povoados. Enquanto comprava alguns pães em uma barraca, escutou 2 homens conversando perto dele. Dizem que alguém mexeu com o dinheiro do patrão, murmurou um. Sim, que foi por esta zona. Esse sujeito não vai durar muito, respondeu o outro, baixando a voz. Já tem homens armados perguntando pelas veredas. Aurélio fingiu indiferença, mas seu coração batia como um tambor dentro do peito. O cerco se fechava mais rápido do que esperava. E, em meio àquela agitação, entendeu que não bastava apenas se esconder. Precisava de um novo plano, um que o levasse ainda mais longe. Nesse instante, entre a multidão, julgou distinguir um olhar fixo sobre ele. Um homem de chapéu, apoiado em um poste, parecia observá-lo com interesse demais. O instinto camponês, aguçado por anos de sobrevivência em terras duras, gritou-lhe uma única palavra: fuja. Rigoberto era um homem de compleição parecida com a de Aurélio, com o rosto endurecido pelos anos de trabalho ao sol e mãos rústicas, típicas de camponês. Aurélio, que surpresa vê-lo por aqui numa quarta-feira, gritou Rigoberto de longe, levantando a mão em sinal de cumprimento. Aurélio aproximou-se com sua carroça, tentando manter a calma, embora por dentro fosse consumido pela inquietação. Compadre, preciso lhe pedir um grande favor, disse Aurélio ao descer da carroça. Rigoberto largou o martelo que estava usando e se aproximou, intrigado. Conheciam-se o suficiente para perceber quando algo sério estava acontecendo. Já sabe que pode contar comigo para o que for, respondeu Rigoberto.
Aurélio havia preparado cuidadosamente a história que contaria. Era uma versão verdadeira, mas omitia os aspectos mais arriscados. Compadre, ontem à noite vi algo que não devia ter visto. Homens armados, caminhonetes, um movimento estranho no mato. Não sei ao certo o que acontecia, mas era algo ruim, e acho que chegaram a me ver. Rigoberto franziu a testa de imediato, entendendo o peso da situação. Naquela terra, ser testemunha do que não se devia podia significar a morte. E o que pensa fazer? Perguntou. Aurélio suspirou. Preciso desaparecer por um tempo, não sei quanto, talvez semanas, talvez meses, até que tudo se acalme. Mas preciso da sua ajuda. Quero que me acompanhe ao mercado de La Dourada, como se fossemos juntos vender nossas coisas. Uma vez lá, cada um segue seu caminho. Rigoberto não perguntou mais nada. Naquela Colômbia do fim dos anos 80, fazer muitas perguntas sobre certos assuntos era arriscar a vida, tanto para quem perguntava quanto para quem respondia. Me dê uma hora que preparo minhas coisas, disse simplesmente. Enquanto Rigoberto ajeitava sua carroça com produtos para vender, Aurélio reorganizava a dele, colocando saco de café e caixa de banana sobre o compartimento secreto onde escondia o dinheiro, criando a aparência perfeita de um camponês a caminho do mercado. Algumas horas depois, as duas carroças iniciaram a descida em direção à La Dourada, seguindo um caminho sinuoso entre montanhas e pequenos povoados. Aurélio havia escolhido de propósito a rota mais longa e movimentada, onde dois camponeses carregando seus produtos passariam completamente despercebidos. Durante o trajeto, Rigoberto compartilhou as notícias ouvidas no rádio. Dizem que ontem à noite houve uma grande operação da polícia no mato. Parece que encontraram um acampamento da máfia, mas quando chegaram já não havia ninguém. Também comentam que estão oferecendo recompensas por qualquer informação suspeita da região. Aurélio apenas assentiu, cuidando para manter o rosto sereno enquanto processava a notícia. O cartel já havia iniciado a busca e certamente tinha uma ideia aproximada de onde o roubo havia ocorrido. Era questão de tempo até começarem a interrogar todos os camponeses. O caminho até La Dourada transcorreu sem incidentes. Juntaram-se ao fluxo constante de agricultores, comerciantes e viajantes que percorriam as estradas rurais. Ninguém lhes deu atenção especial. Pareciam exatamente o que aparentavam ser dois camponeses a caminho do mercado. Quando chegaram, já era fim de tarde e o lugar fervilhava de atividade. Centenas de vendedores haviam montado barracas improvisadas sob lonas e guarda-sóis, oferecendo todo tipo de produtos. O burburinho era ensurdecedor. Vozes barganhando, crianças correndo entre os toldos, rádios tocando música valenata e noticiários. Aurélio e Rigoberto encontraram um lugar em uma esquina relativamente tranquila para se acomodarem. As horas passaram vendendo o que traziam, enquanto Aurélio não parava de observar ao redor, avaliando possíveis rotas de saída e vigiando cada movimento da multidão. Quando o sol começou a se pôr, Aurélio se aproximou de seu amigo. Compadre, aqui nos despedimos. Volte tranquilo para sua fazenda. Eu seguirei para o interior. Rigoberto olhou com preocupação, mas evitou fazer perguntas comprometedoras. Cuide-se muito, irmão, e se algum dia precisar de mim, já sabe onde me encontrar. Abraçaram-se com a força de uma amizade de décadas, conscientes que talvez fosse a última vez que se viam. Rigoberto partiu com sua carroça vazia, enquanto Aurélio avançava para a próxima etapa de seu plano. Em vez de procurar hospedagem em La Dourada, o que deixaria registro de sua presença, decidiu continuar viagem durante a noite. Seu destino era um lugar onde havia ido apenas uma vez, quase 20 anos atrás, mas se lembrava perfeitamente. Um povoado chamado Puerto Esperança, às margens do Madalena, ponto estratégico para enviar mercadorias às grandes cidades. Esse trecho noturno era o mais perigoso. Os caminhos, irregulares e solitários, podiam cruzar tanto com patrulhas militares quanto com grupos armados. Qualquer um desses encontros poderia custar-lhe a vida. Ainda assim, Aurélio confiava em seu conhecimento do terreno e na resistência de sua inseparável junta de bois. Em 6 horas de trajeto, cruzou-se apenas com 3 veículos. Um caminhão levando gado para a capital, uma ambulância em disparada para alguma emergência e um jipe militar que deteve em uma barreira improvisada. Esse instante foi o mais tenso de toda a noite. Os soldados, jovens que não passavam dos 20 anos, o interrogaram sobre seu destino e o que carregava.
Aurélio respondeu com a humildade típica do camponês. Meu sargento, vou para Puerto Esperança vender o pouquinho que tenho. Sou um homem do campo que vive do seu trabalho. Os militares revistaram superficialmente a carroça, vendo apenas os sacos de café e bananas que cobriam o compartimento secreto. Depois de alguns minutos, que pareceram eternos, permitiram que seguisse viagem. Ao amanhecer, Aurélio chegou finalmente a Puerto Esperança. O porto já fervilhava de movimento. Pescadores consertavam suas redes, comerciantes descarregavam mercadorias e os estivadores iniciavam a jornada. Aurélio estacionou sua carroça junto ao cais principal e dirigiu-se ao primeiro comerciante que encontrou. Bom dia, patrão. Sabe se logo sai alguma embarcação rio abaixo? O homem, gordo, de chapéu de palha e a camisa ensopada de suor, o observou antes de responder. Amanhã à tarde parte uma chalupa para Barranca Bermeja, leva carga e passageiros. E o senhor? Para onde vai, Dom? Para onde o rio me levar, respondeu Aurélio com um sorriso que escondia a determinação que o havia conduzido até ali. Ele havia superado a primeira etapa da fuga. Em menos de um dia, desaparecera de sua região, levando consigo uma fortuna que o tornava o homem mais procurado da Colômbia. Mas estava consciente de que o mais difícil apenas começava. Sabia que Pablo Escobar não descansaria até encontrá-lo e que dispunha de recursos praticamente ilimitados. No entanto, Aurélio Ramírez possuía uma vantagem poderosa, a invisibilidade do camponês comum, a astúcia cultivada ao longo de anos de sobrevivência no campo e um profundo conhecimento das rotas comerciais que uniam os cantos mais distantes do país. A caçada estava em andamento, mas a presa havia demonstrado que podia mover-se como um fantasma em um território que conhecia como a palma da própria mão. Amigos, a forma como Aurélio conseguiu tornar-se invisível diante dos olhos do cartel mais poderoso nos lembra que a verdadeira inteligência nem sempre se aprende nas salas de aula. Se esta história de sobrevivência prendeu a sua atenção, convido você a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se e ative o sininho. O seu apoio nos motiva a continuar investigando relatos extraordinários que refletem a força do engenho humano. Cada like e cada comentário são valiosíssimos, pois nos permitem continuar dedicando tempo a descobrir e narrar estas memoráveis aventuras. E agora, será que Aurélio conseguirá concretizar sua fuga pelo Madalena? Quão perto estará o cartel de encontrar sua pista? O rio se estendia diante dele como uma artéria dourada sob o sol da tarde. A chalupa Esperança del Puerto, uma embarcação de madeira pintada em azul e branco, com capacidade para 30 passageiros, balançava suavemente amarrada enquanto o capitão supervisionava a carga. Aurélio havia passado as últimas 24 horas observando com detalhe a atividade do cais, aprendendo as rotinas dos trabalhadores, identificando os passageiros habituais e memorizando os horários de saída. Seu instinto de sobrevivência, afiado por décadas de vida camponesa, lembrava-lhe que muitas vezes a diferença entre viver ou morrer estava nos pequenos detalhes. O capitão da chalupa, um homem afrodescendente de uns 60 anos chamado Evaristo Mosquera, tinha a pele curtida por 4 décadas navegando Madalena. Seus olhos, pequenos mas penetrantes, já haviam visto desfilar todo tipo de passageiro, comerciantes abastados, camponeses humildes, foragidos da justiça e até homens perigosos que preferiam viajar pelo rio para evitar barreiras nas estradas. Quando Aurélio se aproximou para negociar sua passagem, o capitão Mosquera o examinou com o olhar atento de quem havia aprendido a decifrar pessoas como um instinto de sobrevivência. — E para onde o senhor vai, Dom? — perguntou Evaristo, enquanto ajustava as cordas que seguravam a carga no barco. — Tão longe quanto o rio me levar, respondeu Aurélio com a modéstia típica dos homens do campo, embora em seus olhos brilhasse uma firmeza que não passou despercebida pelo experiente capitão. Evaristo já havia transportado centenas de homens que fugiam de algo ou de alguém. Sabia reconhecer os sinais. O olhar constantemente alerta, o tom contido ao falar, a maneira de se manter um pouco afastado dos outros passageiros. Mas também havia aprendido que, no rio, fazer perguntas desnecessárias podia ser tão perigoso quanto dar respostas demais. A passagem até Barranca Bermeja custa 8.000 pesos, informou Evaristo. Isso inclui a comida básica durante a viagem. Se trouxer carroça, são mais 5.000 pesos. Aurélia assentiu e pagou sem discutir. Esse detalhe confirmou ainda mais as suspeitas do capitão sobre a verdadeira natureza de seu passageiro.
Os camponeses de verdade sempre tentavam baixar o preço. Era parte de seu costume nas negociações. A chalupa partiu às 4 da tarde com 28 passageiros a bordo. Entre eles, além de Aurélio, estavam comerciantes que levavam mercadorias para os mercados das grandes cidades, famílias camponesas que viajavam para visitar parentes e alguns operários do petróleo que retornavam a seus trabalhos nas refinarias de Barranca Bermeja. Aurélio escolheu com cuidado um assento na parte traseira do barco, de onde podia observar os demais sem chamar muita atenção. Sua carroça estava bem presa junto a outras 3 carregadas de produtos agrícolas. Durante as primeiras horas da viagem mostrou-se reservado, embora cordial. Travou pequenas conversas com alguns passageiros sobre assuntos cotidianos, o clima, as colheitas, os preços nas feiras. Pouco a pouco foi construindo a aparência de um camponês qualquer que viajava por motivos de rotina. Mas, enquanto a embarcação avançava rio abaixo, cortando as águas turvas do Madalena com o rugido incessante de seu motor a diesel, o rádio do capitão começou a transmitir notícias que fizeram o sangue de Aurélio gelar. As autoridades intensificavam a busca pelo autor de um roubo milionário cometido nas montanhas de Antioquia. Segundo fontes oficiais, o grupo criminoso afetado oferecia uma recompensa de 500 milhões de pesos a quem fornecesse informações que levassem ao paradeiro do ladrão. A população era incentivada a colaborar, denunciando qualquer atividade suspeita. Os viajantes comentavam a notícia com aquela mistura de medo e fascinação que geralmente cercava o tema do narcotráfico na Colômbia do final dos anos 80. 500 milhões de recompensa, murmurou um negociante de gado. Esse homem deve ter levado um butim imenso para colocarem uma quantia dessas pela sua cabeça. Eu não queria estar nos sapatos dele, acrescentou uma mulher que viajava com 3 crianças pequenas. Quando um cartel coloca preço em alguém, essa pessoa já está morta, mesmo que ainda não saiba. Aurélio participava da conversa com comentários comedidos, reforçando seu papel de camponês curioso, mas alheio à situação. Meu Deus! Disse, balançando a cabeça com fingida preocupação. Será que algum dia poderemos viver em paz neste país? Por dentro, no entanto, a notícia o enchia de orgulho e de pavor ao mesmo tempo. 500 milhões representavam mais de $2.000, uma quantia capaz de transformar qualquer colombiano em um potencial caçador de recompensas. Pablo Escobar havia colocado literalmente todo um país em sua perseguição. Com a chegada da noite, a chalupa foi parando em pequenos portos para descarregar e recolher passageiros e mercadorias. Em cada parada, Aurélio observava com cautela se apareciam autoridades ou rostos suspeitos, mas o trânsito fluvial se desenvolvia com normalidade. Ao que parecia, a busca continuava concentrada nas montanhas de Antioquia. Na segunda noite de viagem ocorreu um episódio que pôs à prova os nervos de Aurélio. Uma patrulha fluvial da Armada Nacional interceptou a chalupa em uma fiscalização de rotina. Oficiais subiram a bordo para revisar documentos e cargas como parte das operações contra o contrabando de drogas e armas. Quando chegou sua vez, Aurélio entregou a cédula com a calma aparente de quem não tem nada a esconder. O oficial, um tenente jovem que não passava dos 25 anos, revisou o documento com atenção. Aurélio Ramírez Morales, de São Rafael de Los Cedros, Antioquia, leu em voz alta. O que o traz por aqui, Dom Aurélio? Procuro trabalho nas petrolíferas. Meu tenente respondeu com humildade. Na minha terra já não há como ganhar a vida de maneira honrada. O oficial assentiu com um gesto compreensivo. Era uma história repetida inúmeras vezes. Camponeses deslocados que migravam para zonas petrolíferas em busca de sustento. E o que leva nessa carroça? Insistiu o interrogatório. Ferramentas de trabalho, meu tenente e alguns produtos da minha chácara para vender e custear a viagem. O oficial se aproximou da carroça e revisou superficialmente seu interior. Aurélio conteve a respiração enquanto ele movia sacos de café e observava as ferramentas agrícolas. As mãos do militar passaram a poucos centímetros do compartimento onde estavam escondidos os milhões de dólares, mas não encontraram nada estranho. Após 20 minutos que pareceram eternos, a patrulha permitiu continuar a viagem. Aurélio havia superado o obstáculo mais arriscado de sua fuga. Ao amanhecer do terceiro dia, a chalupa finalmente chegou a Barranca Bermeja. A cidade petrolífera se estendia ao longo da margem, com suas refinarias fumegantes, seus bairros cheios de trabalhadores de todas as regiões do país.
Aurélio desembarcou com sua carroça e se perdeu entre a multidão de operários, comerciantes e viajantes que lotavam os cais. Pela primeira vez desde o assalto, sentiu uma verdadeira sensação de segurança. Em uma cidade de 200.000 habitantes, onde chegavam forasteiros diariamente, mais um camponês passava despercebido. Nas semanas seguintes, Aurélio colocou em prática a fase final de seu plano de desaparecimento. Primeiro alugou um pequeno quarto em um bairro operário, onde conviviam centenas de famílias em condições semelhantes. Depois conseguiu emprego como ajudante em uma empresa de transporte fluvial, o que lhe permitia se mover constantemente entre diferentes portos do rio. Mas a maior preocupação era decidir o que fazer com os 25 milhões de dólares ocultos em sua carroça. Não podia começar a gastar sem controle, pois levantaria suspeitas. Precisava de um plano de longo prazo para usar aquela fortuna sem revelar sua verdadeira identidade. A saída que encontrou revelou-se brilhante em sua simplicidade. Começou a realizar pequenos investimentos em negócios locais. Comprou participações menores em empresas de transporte, adquiriu chácaras modestas por meio de intermediários e abriu contas bancárias em diferentes cidades usando documentos falsos conseguidos no mercado negro de Barranca Bermeja. Com o passar dos meses, Aurélio Ramírez deixou de ser camponês humilde para se tornar um comerciante próspero no negócio fluvial. Sua história era impecável. Um homem trabalhador que, após anos de esforço, investia com inteligência suas economias. A transformação mais profunda, no entanto, não foi econômica, mas a mental. Aurélio criou uma identidade tão sólida que acabou acreditando nela ele mesmo. Já não era o camponês que havia perdido a esposa e, visto como o narcotráfico devastava sua terra. Agora era Aurélio Ramírez, um comerciante que havia construído sua fortuna com esforço e decisões acertadas. 6 meses após o roubo, as notícias sobre a busca tornaram-se menos frequentes. Embora a recompensa continuasse de pé, a intensidade da operação havia diminuído notavelmente. Pablo Escobar tinha outros frentes urgentes. A guerra com o cartel de Cali se intensificava e o governo lançava novas ofensivas contra ele. 1 ano mais tarde, Aurélio soube de sua antiga região através de Rigoberto, que às vezes viajava a Barranca Bermeja para vender produtos. Seu amigo lhe contou que a história do ladrão misterioso havia se transformado em uma lenda local. Dizem que foi um fantasma. Compadre relatou sem saber que falava com o verdadeiro protagonista, que roubou 25 milhões de dólares com uma simples carroça de madeira e desapareceu como se nunca tivesse existido. Alguns anciãos asseguravam que havia sido a vingança de um espírito camponês contra aqueles que destruíram a terra. Aurélio sorriu ao escutar aquilo, consciente da ironia de se tornar mito enquanto ainda estava vivo. 2 anos depois do golpe mais ousado contra o narcotráfico colombiano, Aurélio Ramírez havia conseguido o impensável: roubar uma fortuna de Pablo Escobar e sumir sem deixar rastros. A fazenda onde havia nascido terminou ocupada por deslocados da violência. As tumbas de sua esposa e a sua própria ficaram cobertas pelo mato, como se a própria natureza quisesse apagar qualquer vestígio de sua vida anterior. No entanto, nos povoados montanhosos de Antioquia, a lenda do camponês que enganou o cartel mais temido da Colômbia seguia sendo contada ao redor do fogo, como símbolo de esperança para aqueles que haviam perdido tudo por causa do narcotráfico. Pablo Escobar morreu em 2 de dezembro de 1993, abatido pela polícia em um telhado de Medellín. Nunca soube quem havia sido o homem que lhe roubou 25 milhões de dólares. Nunca pôde capturá-lo nem vingar-se. Aurélio Ramírez, em contrapartida, viveu mais 30 anos, construindo discretamente um império comercial ao longo do Madalena. Voltou a casar-se, teve filhos e ganhou respeito como um dos empresários mais influentes da região. Quando morreu em 2017, aos 82 anos, levou seu segredo para o túmulo. Seus filhos herdaram uma fortuna considerável, mas nunca souberam que sua origem remontava a uma noite de 1987, quando seu pai, armado apenas de coragem e de uma carroça de madeira, havia conseguido que ninguém mais ousou tentar. Em seu leito de morte, Aurélio sussurrou as últimas palavras que ninguém além dele pôde compreender. Meu amor, no fim eu consegui vingar tudo que nos tiraram. A sombra do patrão havia coberto a Colômbia durante décadas, mas o humilde camponês havia demonstrado que até as sombras mais escuras podiam ser desafiadas pela luz da coragem humana.
Aurélio Ramírez se tornou o único homem na história que roubou milhões de Pablo Escobar e viveu para contar, ainda que nunca tenha contado. Sua história permanece como um testemunho de que às vezes a verdadeira justiça não vem dos tribunais nem das armas, mas a determinação silenciosa de um homem comum que decide que já perdeu demais, que é hora de recuperar algo. Nas montanhas de Antioquia, os camponeses ainda contam a lenda do fantasma que roubou o cartel com uma carroça. Não sabem que não era um fantasma, mas sim um homem de carne e osso que demonstrou que a astúcia camponesa pode ser mais poderosa do que todo o dinheiro e a violência do mundo. E assim termina a história mais incrível da época dourada do narcotráfico. Não com balas nem explosões, mas com a vitória silenciosa de um camponês que decidiu escrever sua própria justiça nas páginas da história. Se alguma vez você sentiu que o mundo lhe tirou tudo que amava, que perdeu a fé de que existe justiça para os humildes, esta história mostra que um homem comum pode vencer os mais poderosos quando tem a determinação correta. Aurélio nos ensina que não é preciso ser um super-herói para mudar seu destino. Só é preciso coragem, inteligência e a firme convicção de que você merece algo melhor. Você já se sentiu como Davi enfrentando Golias? Já sonhou que os pequenos também podem vencer batalhas épicas? Então, este canal é o seu lar. Aqui você encontrará mais histórias reais de pessoas comuns que conseguiram coisas extraordinárias, que desafiaram sistemas corruptos e saíram vitoriosas. Inscreva-se agora, porque cada história que compartilhamos pode ser a faísca que acenda sua própria transformação. Se Aurélio pôde reinventar completamente sua vida aos 52 anos, você também pode escrever um novo capítulo na sua. Não importa a sua idade ou circunstâncias. Deixe seu like se esta história lhe inspirou a acreditar que todos temos um herói interno esperando o momento certo para agir. E ative as notificações, porque a próxima história pode ser exatamente o que você precisa ouvir para mudar sua perspectiva sobre o que é possível em sua vida. Lembre-se, os verdadeiros heróis não usam capa, usam macacão de camponês.